Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, você não imagina o tamanho da honra e da satisfação de hoje eu ser a autora dessa carta, sabe? Quero escrever para a história da meia-noite. Eu amo ouvir as histórias do teu programa e principalmente gosto das histórias da meia-noite. Essa aconteceu no estado de Santa Catarina. Você me desculpe, mas eu não vou dizer o nome da cidade não, Paulinho, porque muita gente lá acompanhou e viveu tudo que eu vivi. Eu, Sheila Maria, estava lá naquele dia, eu vi, não é que me contaram, eu vi com os meus próprios olhos tudo o que aconteceu. E foi tudo tremendamente assustador. E eu vou te contar. Nós estávamos, era um domingo, hein? Era um domingo. Nós estávamos no velório do meu amado tio Pedro. E vou dizer uma coisa para você que talvez vai assustar. Na salinha do lado, estava sendo velado o corpo da Nair, amante do tio Pedro. Sim, nessa cidade, essa cidade catarinense, era uma cidade de aproximadamente 40 mil habitantes. Já tinha o velório municipal. Esse velório, ele tinha 3 salas. Já era mais do que o suficiente para a cidade. Só que neste dia, 2 salas ocupadas, uma pelo tio Pedro e na outra sala, a Nair, a amante do tio Pedro. Mas como assim? Explica direitinho para que todos nós possamos entender, Sheila. O tio Pedro e essa Nair, ninguém sabia, mas eles mantinham um caso amoroso às escondidas. E eles foram num motel beira de estrada. E você sabe, tio Pedro casado. Tio Pedro, inclusive, vem a ser irmão da minha mãe. Mas o tio Pedro era casado com a Albertina, a esposa dele, minha tia Albertina. Essa mulher, a Nair, casada também. E como eles mantinham esse caso às escondidas, os dois saíram de tarde e foram para um motel. Deixaram esse motel beira de estrada por volta de umas 4h30, 5 horas da tarde, quando a noite começava a cair, já que nós estávamos no mês do inverno, aliás, rigoroso inverno catarinense. Por volta de 5 horas da tarde, eles voltavam desse motel. A pista era simples, era uma pista que ia, outra que vinha. O tio Pedro era quem dirigia o carro. Não se sabe o que houve com o tio Pedro. Se ele bebeu alguma coisa no motel, não se sabe, não se fez esse exame para saber. Mas, de acordo com o motorista do carro forte, esse motorista, lógico, ele tinha sobrevivido, ele contava, ele não entendeu quando o carro do tio Pedro invadiu a pista dele. Então a colisão do carro do tio Pedro com o carro forte, o caminhão, né? O carro forte que eu falo, vocês sabem, é um caminhão de aço. A colisão foi frontal, de modo que
esse carro forte praticamente passou em cima do carro do tio Pedro. Olha, não teve o que fazer. Teve até gente que disse que o tio Pedro teria resistido, que chegou a ser socorrido com vida, mas o que eu duvido muito. Já a amante do tio Pedro, a Nair, nossa, a Nair morreu no local, morreu prensada no meio daquelas ferragens. Nas palavras de alguns transeuntes, a visão de boa parte do seu corpo entre as ferragens era idêntico a um acervo de carne moída expelido pelo aço triturante de um açougue. Ficou assim, totalmente destruída a Nair. Todavia, os responsáveis pelo manejo do corpo fizeram um ótimo trabalho antes de colocá-lo no caixão, mantendo a parte do busto assim quase intacta, apesar de que o rosto da Nair, presta atenção, o rosto da Nair estava parcialmente danificado. A parte inferior do seu corpo era a mais agredida pelo acidente e exigiu essa parte um minucioso trabalho. Foi praticamente um quebra-cabeça para remontar aquele corpo. Então, era um clima de muito pesar, de muita tristeza, porque, olha, foi um Deus nos acuda manter o caixão aberto durante o velório, cobrindo a deformidade inferior do corpo da Nair com lindas flores brancas. A tristeza ali era visível no rosto de todos. A melancolia era quase palpável entre as paredes daquele velório. O ar fúnebre que nos cobria como um lençol, penetrando em nossa pele como um abraço depressivo, percorria o corredor que dava acesso até o lado de fora. E lá de fora, a melancolia também se manifestava naquela estreita rua de terra que chegava até o velório, permeada pelas lamentosas árvores que estavam secas naquele inverno, e também no grande portão enferrujado de ferro que servia de pouso até para alguns urubus. Explica-se, o velório ficava junto do cemitério e devia haver algum cheiro que acabava atraindo os urubus para ali, sabe? Não era uma boa imagem ver os urubus ali. Do outro lado da rua de terra, rente à entrada do velório, se encontrava um muro assim, todo lodocento, cheio de lodo, um muro até esverdeado. Muro esse que dividia do lado de cá as salas do velório e do lado de lá, assim, as lápides, covas e jazigos daquele cemitério. Então aquele foi um dia muito triste, triste para muitos. 2 velórios, 2 famílias desoladas, 2 vidas que se foram. Agora, além dessa tristeza toda, que já seria, né, normalmente já seria muito triste, havia aquele detalhe. A senhora Albertina, minha tia casada com o tio Pedro, ela esbravejava, sabe? Porque a conversa já tinha corrido toda a pequena cidade, ela esbravejava contra os mortos ali. Às vezes contra o meu tio e às vezes contra a Nair. Então as salas ficavam praticamente juntas, lado a lado, assim, uma da outra. Ela chegava até aquela porta onde estava a Nair e ela gritava aqueles nomes. Sua PUTA, sabe? Eu não posso, assim, ser mais clara do que isso, mas ela xingava aqueles nomes pesados, sua PUTA. E a família toda da Nair em Polvorosa, você imagina, filhos da Nair lá, marido da Nair. A gente procurava conter a minha tia casada com meu tio, a tia Albertina. Na verdade, o tio consanguíneo era o Pedro, era o marido infiel, ele que era irmão da minha mãe. Mas a gente procurava controlar, pelo amor de Deus, tia Albertina, não torna isso pior do que já está. E realmente o clima ali era simplesmente terrível, muito difícil.
O tempo que foi passando até que nós fomos notificados por volta de 13h45, o sepultamento seria às 14h, às 14h, o primeiro sepultamento do tio Pedro. E chegou naqueles 15 minutos finais, a gente foi notificado de que em 15 minutos o caixão do meu tio Pedro seria fechado, porque ele seria sepultado. Havia um planejamento para que o caixão de Nair, a amante, fosse conduzido à sepultura um pouquinho depois, para que não houvesse até aquele mais conflito do que já estava existindo. No entanto, naquele dia alguma coisa de estranho aconteceu naquela cidade. Como eu falei, eram 3 salas. Chegou um terceiro defunto, que iria naturalmente ocupar a terceira sala. Só que não demorou muito tempo, fomos comunicados de que havia um quarto defunto para ser velado também. De modo que isso tudo apressou o processo. Meu tio seria sepultado em 15 minutos e resolveram fazer a mesma coisa com a Nair. Então, era chegada aquela hora difícil, a hora da despedida. Nós nos aproximamos, eu me aproximei do meu tio Pedro, por último adeus. Inclusive, nessa hora, minha tia Albertina, deixando o rancor de lado, veio se despedir do seu infiel defunto, o marido, deu um beijo assim na testa do meu tio, aos prantos, chorando. E o mesmo começou a acontecer lá, na outra sala, no velório da amante da Nair. A amante da Nair estava na sala ao lado. Eu me despedi do meu tio e até corri assim. Você sabe como é que é a curiosidade humana, né? Até corri na porta da outra sala para espiar como é que estava a Nair. Estava tudo bem, tudo certo, quer dizer, dentro daquilo que era possível. E eu com aquele medo da minha tia largar lá meu tio e vir também para a sala da Nair, eu percebi que as pessoas que cercaram a tia Albertina, de certa forma, seguravam para que isso não ocorresse. Mas agora havia necessidade de os 2 defuntos, tanto o meu tio Pedro como a amante dele, a Nair, eles teriam que ser sepultados juntos. Porque agora chegou o terceiro caixão, já com os parentes desse terceiro morto, e já chegavam os parentes do quarto morto. Impressionante, mas era uma cidade de aproximadamente 40 mil habitantes, onde jamais aquele velório teria ficado lotado. Jamais, mas não tinha outro jeito. Desta vez não tinha outro jeito. Então, os 2 sepultamentos seriam feitos juntos, tanto o do tio Pedro como o da Nair. E foi exatamente aí que uma coisa impressionante aconteceu. O velório do meu tio saiu, o féretro, o caixão do meu tio, conduzido, tinha lá um responsável pela funerária, conseguiram colocar o caixão naquele carrinho. Então aquele carrinho seria conduzido até a sepultura do meu tio. Essa parte aconteceu. E eu, obviamente, como sobrinha, segui a sepultura do meu tio. E eu, de vez em quando, e aí faz parte da curiosidade humana, eu ficava espiando para ver, né? Sabia que o féretro da Nair ia sair praticamente junto. No entanto, o féretro da Nair não saía. A sepultura do meu tio não ficava muito distante do velório. Nós andamos coisa assim, de uns 300 metros, 350 metros, se tanto. Mas dali tínhamos a perfeita visão de tudo que acontecia nas salas do velório. E nada da Nair sair. Nada do corpo da Nair sair para ser sepultado. Acreditava-se até ali que algum parente atrasou ou algum parente pediu para o rapaz responsável da funerária que desse um tempinho maior para que pudesse haver um sepultamento mais particular dessa senhora, da dona Nair, sem que houvesse o tumulto que já tinha havido em todo o velório. Acreditamos piamente de que isso é que estava acontecendo. Meu tio foi sepultado, terminou o sepultamento, arrastaram a minha tia para fora daquele cemitério, mas eu não vou embora, não. Eu quero saber o que está acontecendo, né? Por que a Nair não foi sepultada? E quando eu entrei
de volta na sala do velório, eu não acreditei no que estava acontecendo. Os homens não conseguiam mover o caixão da Nair do local. Não, ninguém me contou. Eu estava lá. Isso já vinha acontecendo durante todo esse tempo, só que agora eu presenciava. Algumas pessoas assustadas, olhos arregalados, outras chorando, algumas que de tão incrédula chegavam a rir, duvidando do que estava acontecendo, e estava acontecendo na frente de todos. Os homens tentavam mover o caixão da Nair do lugar, mas o peso era descomunal. Não conseguiam tirar o caixão da Nair do lugar. Só que você sabe como é que é o ser humano. Aquilo era dito de pessoa para pessoa, mas muitas vezes a pessoa não acreditava. Não é possível. Ela era uma mulher até que magra. Não é possível. Como não mexe o caixão do lugar? Algumas pessoas iam e tocavam no caixão, pegavam assim aquela alça com as duas mãos. Homens, mulheres. E eu, quando soube do que estava acontecendo, incrédula, mas ao mesmo tempo tão curiosa, eu falei, não, eu tenho que verificar isso de perto. Eu quero ver se isso realmente é real, se isso é verdade. Então me aproximei do caixão da Nair e com as minhas duas mãos eu peguei na alça do caixão. Ninguém movia, ninguém mexia. Gente de Deus, aquilo virou comentário não só das pessoas ali presentes, mas foi se espalhando. Foi quando pediram para chamar um padre muito bom, de nome Antônio Preto. Era o nome do padre da cidade. Chama o Frei Antônio Preto. Aí chamaram o padre Antônio Preto, que era de fato um homem preto, sabe? Chamaram esse padre, ele era muito bom. Esse padre chegou ali, ele tentou também mexer o caixão da Nair, chegou a segurar também com as duas mãos na alça, não conseguiu nada. E quando ele observou que aquilo era uma coisa completamente fora do comum, do normal, aquilo era um mistério que estava acontecendo, era algo sobrenatural. Então ele começou a fazer as suas rezas, as suas orações, o seu pedido à luz do Espírito Santo. Ele começou a rezar, até que, depois de muita oração desse padre, eles conseguiram mover o caixão da Nair com a facilidade que naturalmente deveria existir. Imagine, 6 homens, 3 homens de cada lado, e era o que não faltava ali para poder segurar nas alças daquele caixão. Conseguiram colocar o caixão da Nair no carrinho e conduziram-na até a sepultura. De modo que eu fiquei impressionado. E como eu conhecia o Frei Antônio Preto, eu me aproximei dele e curiosa como eu sou, como já deu para vocês perceberem, eu falei, Frei, o que aconteceu? E ele me disse de uma maneira mais misteriosa ainda. Falou, olha, filha, são mistérios que ficam ocultos entre o céu e a terra, que talvez um dia venhamos a saber, mas isso só depois da nossa morte. Foi impressionante. Foi algo tão impressionante que haviam 2 defuntos esperando para serem velados. Você acredita que o próprio pessoal da funerária ficou com medo de ocupar as salas daquele velório? Por isso que foi muito marcante, porque os caixões, esperando que aquilo tudo fosse desocupado, ficou aguardando lá do lado de fora com os parentes dos outros mortos. Depois é que conseguiram tirar Nair daquela sala de velório e conduzi-la até a sepultura, que os outros caixões foram colocados cada um na sua sala e a vida que seguiu. Quer dizer, a morte também tem que seguir o seu turno. A morte seguiu o seu turno e a vida seguiu o seu turno. De acordo com as pessoas envolvidas, por exemplo, a tia Albertina achava que tudo que aconteceu foi um castigo diante e da forma como havia falecido a Nair. Outras pessoas entendiam que, na verdade, a Nair não queria ter sido sepultada junto com
o meu tio, devido exatamente a tia Albertina tê-la chamado daqueles nomes terríveis. Ela morta e sendo xingada pela tia Albertina. Então seria o espírito dela que teria se negado a ser sepultado, praticamente junto com o tio Pedro. Obviamente que eu vou deixar para que você conclua de alguma forma tudo o que eu coloquei aqui e manifeste o seu parecer através das opiniões aqui nessa história. Mas uma coisa que me impressiona é que não foi ninguém que me contou essa história. Eu estava lá. Eu vi tudo isso acontecer diante dos meus olhos. Impressionante. O velório que aconteceu naquela cidade linda catarinense, uma cidade de 40 mil habitantes, com o tio Pedro numa sala e a amante dele, a Nair, na outra sala. Não exagerei em nenhum grau nessa história. Foi exatamente assim que aconteceu.